Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus amados, uma vez mais, você que chegou aí, até então não tinha tido esse contato consigo através da tela. Os outros irmãos fizeram aqui uso do microfone para estar dando sequência a esse serviço de culto. E eu quero dizer que você que chegou aí é muito bem-vindo para participar juntos deste serviço de adoração, Senhor. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus está te contagiando aí. O Espírito de Deus está tocando a sua vida aí onde você está. Porque aqui nós temos sentido a glória de Deus nesse lugar. Nós temos sentido a presença de Deus aqui cultuando ao Senhor. É tão incrível, eu tenho uma sensação quando eu estou aqui dentro desse serviço de culto, que parece que os anjos vêm e enchem esse lugar que nós adoramos com uma presença tão poderosa. E a igreja, ela parece que está lotada. E eu entendo que ela está sendo tomada pelo poder de Deus. O que eu entendo? Eu entendo que o Espírito Santo, no Gênesis, diz a Bíblia, que ele estava como a ave chocadeira, com as suas asas sobre os ovos, chocando para gerar a vida. Eu entendo que nesse tempo de calamidade e dificuldade, o Espírito Santo, mais uma vez, está nos cobrindo, está nos chocando, está nos colocando debaixo dos seus braços, e está aqui como aquele enviado por Jesus, o Consolador amado, para consolar as nossas vidas no templo, e a sua vida na tua casa, a sua igreja, a sua casa. Louvado seja o Senhor pela doce, sublime e real presença no nosso meio. Nós chegamos agora a um momento muito precioso, o momento da meditação da palavra. É tão incrível que quando tudo começou, nós pensamos que 1 hora, de repente, seria muito tempo para nós conseguirmos fazer um serviço de culto online. E eu quero dizer para vocês que já são 7 horas e 52 minutos. E a presença de Deus é tão linda que não dá vontade de sair daqui. Que bom, eu recebi o feedback, muitos irmãos pelo YouTube, muitos irmãos pelo Instagram e muitos irmãos também pelo Facebook, adorando ao Senhor conosco, glorificando ao Senhor ali. Que maravilha! Eu quero aqui registrar um culto de ação de graças ao Senhor, pelo aniversário de 2 pessoas que eu fui notificado essa semana. O aniversário da irmã Cristiane, que completou mais um ano de vida no dia de ontem. Hoje, exatamente hoje. Cristiane, receba aí o parabéns da igreja. Quem puder, escreva aí. Parabéns, irmã Cristiane, servo do Deus Altíssimo. Deus está cuidando de você, está cuidando do Jorge na Bélgica, está cuidando da sua família no Brasil, está cuidando da sua empresa. Deus tem tudo no controle. Seja próspera, que o shalom de Deus, que abarga todas as bênçãos, repouse sobre a sua vida, em nome de Jesus. Também recebi a informação e temos a alegria de poder parabenizar, que inclusive está participando desse culto online em outro continente, lá nas terras do tio Sam, a missionária Gabriela Girão, esposa do profeta do Senhor, pastor Nuno Girão. Happy birthday! May God continue to bless you always. Que Ele possa fazer cumprir todas as promessas em sua vida, mulher de Deus, mulher de fé, que já tem um grande presente, que é esse maridão do seu lado, um homem que é segundo o coração de Deus, porque ama a Deus. Parabéns aos nossos irmãos e tantos outros mais que eu não sei, mas que certamente estará ao alcance dessa nossa transmissão. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso repouse sobre vocês. Amém? Agora eu quero chamar a sua atenção para uma leitura profética, que é a palavra que Deus colocou em nosso coração para ministrar a vocês na noite desse dia. Está no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 20, a partir do versículo 20 até o versículo de número 25. Eu gostaria que toda a reverência nesta hora, a palavra do Senhor fosse prestada por parte da família da fé, porque dentre esses minutos, Deus falará de uma maneira extraordinária com a sua vida, como Ele falou com a minha durante esses dias, durante essa semana, que esse texto tem ardido no meu coração, onde vivemos frente a tantas incertezas. O texto diz assim: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prósperos. E aconteceu-se com o povo
e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo de diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe, das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desabaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros se destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam neles fazendas, cadáveres em abundância, assim como vasos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um cenário de algo que aconteceu literal. Eu quero aproveitar esta oportunidade para dizer para você que existem muitos textos que são enviados para você dizendo: chegou a hora, cumpriu-se a profecia do coronavírus. Eu não tenho dúvida de afirmar a você, diante dessas câmeras, que ficará registrado, que não existe nenhuma profecia na Bíblia exclusiva para o coronavírus. Nós temos que ter cuidado, porque a Bíblia não precisa de ajuda. A Bíblia não precisa de nós tentarmos ajudá-la. Ela é, sempre foi e sempre será a viva, eterna, infalível e inerrante palavra de Deus. Existem textos que se assemelham, dados acontecimentos, mas todas as vezes que você for ler a Bíblia, você precisa ter o cuidado de lembrar que a Bíblia tem a sua parte histórica, a Bíblia tem a sua parte literária, como a Bíblia também tem a sua parte profética e escatológica, mas nós não podemos equivocar. Esta semana choveu pelas redes sociais o texto de Isaías, e dizendo assim: eu nunca vi essa profecia se cumprir com tanta integridade como hoje. Esta profecia era para o coronavírus. Meus irmãos, aquela profecia, inclusive, já cumpriu. Existem sim profecias na Bíblia que ainda vão se cumprir. Agora, uma coisa nós precisamos ter em mente: a palavra tem o cunho profético, e todas as profecias têm aplicações e lições para nós extrairmos dela. Eu trago diante de vocês um texto agora que é algo que já aconteceu, foi literal, foi histórico, mas houve aqui grandes revelações e ensinamentos e aprendizados para nós. E eu quero me valer desses aprendizados para aplicar na nossa vida nos dias atuais, nos dias do grande desafio, o desafio Covid-19. O tema que nós elegemos é uma certeza em meio às incertezas. Por quê, pastor? Porque você pergunta para o governo: quando isso vai acabar? Pastor Alessandra disse: eu não sei. Você pergunta para a estatística, eles dizem: olha, nós estamos vendo uma curva lá no mês de maio e junho, e vai ser algo muito grande, e as pessoas ficam ainda mais incertos e alarmados. Nós voltamos para a ciência, nós vamos para os laboratórios, nós vamos para os pesquisadores e perguntamos: você sabe exatamente o que é Covid-19? Eles: não sei, sei que é um vírus poderoso que está sofrendo constantes mutações. Aí nós vamos aos laboratórios e perguntamos aos químicos: já descobriu um meio de destruir com essa praga terrível, com esse inseto, com esse vírus, melhor dizendo, terrível? Ele diz: não,
Nós não descobrimos ainda, estamos pesquisando. Israel está estudando, Estados Unidos da América está estudando, a Europa está estudando, a China está estudando, mas ainda não se descobriu. Isso gera uma angústia ainda maior e um sentimento de impotência que permeia na mente dos grandes estudiosos e pesquisadores. Ora, senhores e senhores, estamos diante de uma incerteza. Por quê? Porque as pessoas estão sentindo a sua fragilidade e a sua impotência. Então eu entendo que é um momento de voltarmos para o Calvário e entendermos que o nosso Deus é Senhor, que o nosso Deus é soberano, que o nosso Deus é todo-poderoso, de que Ele não perde o controle de nada, de que Ele também é invisível e é poderoso para fazer muito mais abundantemente do que pedimos, pensamos ou imaginamos. O povo de Deus, na história sagrada, sempre esteve diante de situações de grandes desafios. Estamos neste momento, em um momento onde o rei Josafá e o povo de Judá está perplexo, está atemorizado. Por quê? Porque subiu o exército da Síria, a temível, a que causava terror nas nações, se levantava agora e trazia os amonitas e vinham terrivelmente para açoitar Judá. Este é o momento onde Josafá diz: Senhor, estou com medo. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Se você perguntar, pastor Valdirã, essa situação lhe trouxe medo? Eu vou lhe dizer: medo e temor. Eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, eu amo a congregação que o Senhor me confiou, eu amo a minha mãe que está no Brasil com quase 70 anos de idade, eu amo os meus irmãos, sobrinhos, eu amo a minha família, eu amo a humanidade, muito embora eu não conheça todos, mas me dói profundamente quando eu vejo o estado devassalador que está enfrentando a Itália, um país tão vizinho do nosso. Isso me causou medo, sim. Isso me causou pavor, sim. E é tão importante quando nós chegamos diante do Senhor e colocamos diante dele os nossos medos, porque Ele é consolador. Ele é o Pai das consolações. Oh, que você na sua casa agora possa colocar a mão no teu coração e dizer: meu Deus, ainda que com medo, mas eu estou nos teus pés, porque eu sei, como cantou o irmão da Saeve, que da tua cruz vem graça e vem luz, tu tens conforto, tu tens consolo para nós. Josafá vai diante do Senhor, mas é tão interessante que Josafá, ele comete algumas atitudes e alguns posicionamentos. E a história no final vai dizer que aquilo que Josafá tanto temia, ele nem sequer teve que levantar um dedo, porque Deus guerreou por ele. Porque Deus lutou por ele. Haverá guerras, Marcelo, que vai instaurar na tua vida, que não é na força do teu braço que você vai vencer, que não é na força da tua intelectualidade que você vai vencer, tampouco nas tuas experiências. Haverá guerra que o Senhor vai dizer: Marcelo, se tu deixar, eu sou Deus, eu falarei, eu guerrearei e eu lutarei por você. Igreja do Senhor, tem guerras que não é para nós lutarmos, tem guerra que é para o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, e Ele peleja por nós. Louvado seja o nome precioso de Jesus. Medo, desespero, aflição e incerteza. Mas Josafá faz algumas declarações e toma algumas atitudes de muita certeza e de muita convicção. E são sobre esses pontos que eu quero pontuar nessa era, nesse tempo chamado Covid-19. Sobretudo, eu já começo afirmando: Deus é o mesmo e tem o controle de todas as coisas. Deus é o mesmo. Quem está aqui comigo neste ambiente, repita, e quem está dentro da sua casa, repita: o meu Deus é o mesmo e tem o controle de todas as coisas. Vamos dizer: o meu Deus é o mesmo e tem o controle de todas as coisas. Na sua casa, faça um barulho. Os vizinhos não vão entender, mas aplauda Jesus. O Senhor soberano, Ele não mudou. Não tem Covid-19 que é páreo perto do poder do nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu observo o posicionamento frente aos desafios de Josafá.
O versículo 3 desse capítulo 20, lá no versículo 3, vai mostrar para nós que Josafá tomou um posicionamento mesmo com medo. Aliás, deixa eu aproveitar e te falar algo. Você sabe o que é coragem? Coragem não é a ausência do medo. Coragem é a força e é a capacidade de dar o primeiro passo, mesmo com medo. Mas com medo eu vou caminhando porque eu estou confiando que Ele tem palavra de vida eterna. Eu estou confiando que aquele que me chamou é fiel para me sustentar. Eu estou confiando que aquele que me chamou não vai me abandonar. Eu estou confiando que aquele que era Deus continua sendo Deus e continuará sendo Deus. Eu estou com medo, mas eu não estou parando. Eu estou com medo, mas eu estou avançando. Eu estou com medo, mas eu estou lutando, porque a força dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Louvado seja o nome de Jesus. Qual é a atitude que Josafá toma mesmo com medo? A Bíblia diz que Josafá, no versículo 3, ele vai convidar o povo para jejuar. Enfrentou de uma maneira exemplar. Ele entendeu que aquela guerra era grande demais, ele estava causando pavor e nele não havia força suficiente. Lá na frente ele vai declarar isso. Então o que ele faz? Eu vou começar a usar as armas espirituais. Que bom quando a ciência entender que ela não é detentora de todo o poder. Que bom quando os analistas entenderem que eles dependem da mão de Deus, da unção de Deus, da sabedoria de Deus, da revelação de Deus, da graça de Deus. Igreja, não esteja esperando apenas nos laboratórios ou apenas no presidente da nação. Eles também estão perplexos. Aprenda a esperar no Senhor teu Deus, porque Ele não muda e nele não há sombra e nem variação de dúvida. Josafá então diz: nós precisamos jejuar. Nós precisamos jejuar. A igreja está há 20 dias em um propósito de jejum contínuo. Encerramos ontem, aliás, está há 22 dias, encerramos ontem 21 dias. E hoje nós começamos mais um novo ciclo de 19 dias. Vamos concluir no dia 9 de abril. E nós estamos crendo que estamos usando a arma certa. Nós estamos aqui orando e jejuando. E creio que há muitas outras igrejas que estão fazendo o mesmo. E para mim aqui está o segredo, onde Deus vai entrar com providência e vai trazer solução para a humanidade. Não estamos diante de uma situação local ou regional, mas estamos diante de uma situação global, diante de uma situação mundial. E nós entendemos que chegou a hora dos verdadeiros adoradores levantarem o trono de adoração ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Poderoso, e Ele ser glorificado na terra, porque passaremos pelo Covid-19, crendo e manifestando o poder de Deus, e o adorando, se Ele fizer, se Ele não fizer, se está vivo, se está morto, se tem, se falta, nós o adoramos não pelo que Ele tem ou pelo que Ele faz, mas nós o adoramos por quem Ele é Deus acima de tudo e acima de todos. Louvado seja o nome precioso de Jesus. Depois o versículo vai dizer para nós que Josafá, ele reuniu o povo no versículo 4 do capítulo 20 para orar. Eu creio que nesse tempo de Covid-19, que é um alarme e uma ameaça para todo mundo, já não está tendo mais tempo de reunir para fofocas, para conversas de vida dos outros, para outros assuntos. Não está tendo esse tempo, não está tendo esse tempo. O Covid talvez veio como um grande pregador. O Covid talvez veio como um grande evangelista. O Covid talvez veio como um grande diácono que consegue colocar todo mundo para reunir na hora do culto e não se dispersar. O Covid talvez veio como um grande avivalista para trazer um avivamento para o povo, porque todo mundo está entendendo que é hora de pegar a profecia do profeta Amós, buscai ao Senhor e vivei. É pedir proteção, é pedir livramento, é pedir misericórdia, é pedir graça, é pedir por um, é pedir por outro. É isso, meus irmãos. O que Deus quer ver da sua igreja é uma igreja prostrada diante dele, reconhecendo quem ele é. Essa atitude é muito linda de Josafá. Josafá, ele propõe buscar ao Senhor junto com o povo. Depois Josafá também vai fazer uma atitude muito linda, que está no versículo 12. Ele confessou a sua própria incapacidade. Meus irmãos, a verdade é que nós usamos máscara, nós usamos gel,
Nós usamos luva, nós tomamos 2 metros de distância, mas ainda assim há um medo, ainda assim há um pavor, ainda assim há uma sensação de impotência, de incapacidade. Se o ser humano pudesse hoje viver sem respirar, ele viveria sem respirar, porque a gente fica com medo se essa coisa não vem pelo ar invisível e de alguma maneira vai entrar dentro de nós. Hoje estamos tão alarmados que espirro é uma defesa do corpo, é tão comum. Se alguém espirrar, já tem pessoas comprando briga por isto. Veja o estado de pânico que estamos vivendo. Bom será se nós fazemos como Josafá: Senhor, eu sou incapaz. Senhor, é muito grande para mim. Senhor, eu não consigo, meu Deus. Eu preciso da tua força. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua intervenção. Depois, no versículo 14 ao versículo 18, Josafá tem outra atitude. Ele obedece à voz do Espírito Santo. Ele obedece à voz do Espírito Santo de Deus, porque se você se atreveu, se você ousou entrar dentro de um movimento de oração e de jejum, te prepara, porque Deus vai falar. Te prepara, porque Deus vai levantar instrumentos. Te prepara, porque Deus vai levantar servos e servas com uma voz profética. E não perca a visitação do Senhor. Faça como Josué, como Josafá, reuniu para orar, mas ficou sensível e deu ouvido à voz de Deus. Não adianta obedecer um pedaço. Não adianta obedecer pela metade, porque obediência pela metade é desobediência. Deus quer ver a sua plenitude, a sua integralidade, a sua totalidade de obediência. Se você está ouvindo a voz do Espírito, venha para a oração, venha para o jejum, dê ouvido à voz do Espírito, porque esse certamente será o segredo da vitória completa. Depois do versículo 20, eu estou dando um panorama de todo o capítulo para vocês entenderem aquilo que eu quero desenvolver. Eu vejo Josafá com outra atitude extraordinária. Ele confiou totalmente no Senhor e na sua palavra. Tal como o Senhor disse através do profeta, Josafá assim fez, então ele foi vitorioso. Aí eu vejo no versículo 22... E no versículo de número 21, eu vejo Josafá fazendo algo que nós precisamos de voltar o nosso olhar. O que pastor, o senhor vê Josafá fazendo? Eu vejo Josafá rendendo ação de graças. Eu vejo Josafá agradecendo antes do inimigo desaparecer. Ei, você consegue cantar antes do mar vermelho abrir, ou você só consegue cantar depois que o mar vermelho abriu e você atravessou por ele, aí você vai pegar o instrumento e vai cantar? Pastor Lissandro cantou uma canção aqui que revela isso muito bem. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. É alguém que está cantando independente da situação. Sabe o que o Espírito de Deus falou comigo quando eu preparava essa mensagem? Está faltando cântico nos lábios do meu povo. Está faltando cântico nos lábios da minha igreja na face da terra. Não deixe sair da sua boca murmurações e lamentações e queixas e fadigas. Erga um louvor ao Senhor teu Deus. Oferte ao Senhor louvores que tribute a Ele honra, glória e louvor. Porque Ele está nos céus esperando a sua adoração. Não importa se coronavírus, se cancro, não importa se qualquer outro tipo de mal ou de doença. Nós vamos adorá-lo, nós vamos exaltá-lo, nós vamos engrandecê-lo, porque Ele é Deus. Então essas características de Josafá nos ensina como enfrentar o dia das incertezas. É tendo uma certeza a quem recorrer, a quem bater na porta, a quem procurar. Quando Josafá começa a orar, eu quero destacar aqui alguns pontos da oração de Josafá. No versículo 6, Josafá faz uma declaração muito preciosa. Ele começa a se reposicionar, porque ele estava com medo, porque ele estava amedrontado, porque ele estava tenso, porque ele estava perplexo e afligido. Aí no versículo 6 ele começa a orar: Ah, Senhor dos nossos pais. O que é isso aqui, pastor Disseu? Quando o rei Josafá ora, Senhor dos nossos pais, ele está recorrendo à referência. Esse tempo de coronavírus, eu comparo ele como uma grande pressão de Covid. Esse tempo de Covid-19, coronavírus, eu comparo ele como uma grande pressão. É no momento da pressão que você testa a sua força. Qual é a referência para você nesse dia? É o que os homens falam? São os alardes e as turbulências emocionais e psicológicas das redes sociais?
São as estatísticas que, ainda que reais, ou você tem a referência do Deus que fez o homem, que fez o universo, que põe o oceano na concha da sua mão, ou você tem a referência daquele Deus que o seu trono está nos céus e a nuvem é a poeira dos seus pés, louvado seja o nome do Senhor, ou você põe a referência naquele Deus que chama as estrelas pelo nome. Ei, em quem você está se referenciando? Qual é a tua referência? Josafá disse, Deus dos meus pais, é um Deus conhecido, é um Deus temido, é um Deus que ele conhecia por referência. Senhor dos meus pais. Depois, no versículo 7, ele começa a lembrar dos momentos em que Deus derrotou inimigos no passado. Há algo profético aqui, eu gostaria que você na sua casa, você aqui dentro, abra suas mãos, feche os seus olhos. Eu quero liberar que o Espírito de Deus vai começar a te lembrar de desafios terríveis que você passou, que você achou que ia morrer e Deus te deu livramento. Eu quero agora ministrar que o Espírito Santo vai trazer à sua mente daquele momento que a sua fé foi desafiada, que você achou que você não venceria aquela, e hoje você vai falar, meu Deus, eu consegui vencer, só Deus mesmo para fazer isso. Eu quero dizer que esse Deus continua hoje no tempo do Covid-19. Eu quero dizer que esse Deus continua hoje no tempo onde os trabalhos estão ameaçados. Esse Deus continua o mesmo hoje no tempo que a economia está abalada. Ei, lembra do Deus que derrotou gigantes na tua vida no passado. Ele não mudou, Ele é o mesmo e Ele faz hoje. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que eu entendo? Quem tem experiência com Deus tem força para enfrentar a próxima luta. Eu entendo que quem tem experiência com Deus é como Davi. Quando chega o gigante Golias, presbítero Marcelo, Davi não ficou batendo o joelho no outro, não. Davi diz, quem é esse incircunciso que está vindo para afrontar o exército do Deus vivo? Você vai vir comigo com espaço e lança? Eu vou a ti em nome do Deus de Israel. Eu vou a ti no nome do Deus que eu tenho como referência. Por quê? Porque Davi já tinha enfrentado o leão. Porque Davi já tinha enfrentado o urso, aleluia. Você precisa ter experiência com Deus. Você não pode conhecer um Deus de teoria, não. Você precisa conhecer a Deus na trincheira da vida. É nos desafios, são nos embates, são nas lutas. É aí que o poder de Deus se aperfeiçoa. E você conhece a força do teu Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Tu derrotaste tantos no passado que se levantou contra nós. Versículo 7. Mas lá no final do versículo 7 ainda, quando ele está orando, ele diz, Senhor, eu não estou aqui por acaso não. Eu não caí aqui de paraquedas não. Eu estou aqui porque o Senhor jurou que daria essa terra à semente do teu amigo Abraão. Meu Deus do céu. Você sabe que muitas vezes você chega até alguém para pedir um favor, se ele não te conhece, é muito fácil para ele te dizer um não. Mas quando você chega até ele usando o nome do amigo dele, a coisa muda para você. Quem ora tem sabedoria de Deus até para falar com ele. Quem ora tem direcionamento do Espírito para orar de maneira que atinge o coração de Deus, Paulo. Ele diz, Senhor, tu prometeste a Abraão, teu servo, que daria essa semente, não foi, Senhor? Que daria essa terra? Em outras palavras, sabe o que ele estava dizendo, presbítero Marcelo? A promessa ainda está de pé. Oh, glória! Oh, glória! Ei, pergunta para Deus se a promessa que Ele fez para você nessa nação ainda está de pé. Vai lá, eu te desafio, pergunte para Ele se o que Ele prometeu quando te trouxe, se foi para você vir aqui para morrer pelo Covid, ou se foi para você conquistar alguma coisa. Se foi Deus que falou com você, eu quero te dizer que vai passar Covid-19 e você vai cantar o hino da vitória. Encontra comigo depois e me conta. Senhor, eu estou aqui porque o Senhor me colocou nessa terra. O Senhor me deu esse lugar. A promessa o Senhor fez para o teu amigo. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Sabe, meus irmãos, é no dia da aflição que a gente precisa lembrar da promessa. No dia do Covid-19, você está pensando em quê? E se eu voltar para o Brasil, vou fazer meu pezinho de meia lá. Lá eu trabalho. Lá. Meu irmão, o pessoal do Brasil está todo mundo alarmado também com medo do Covid. O mundo está alarmado. Mas por melhor eu fico perto da minha mãe e do meu pai. Ei, você precisa entender que na hora da tempestade não é hora de sair para fora. Na hora da tempestade é hora de ficar dentro de porta fechada.
eu vou te entregar algo no final. Escute, Josafá reconhece que o local onde ele estava, não era possível que Deus ia permitir que aqueles inimigos iam destruí-los, porque ali havia uma promessa. E sabe por que Josafá ora assim? É o que muito crente está esquecendo. Diácono Rodrigo, presbítero Marcelo, evangelista Wagner, co-pastor Pedro Lopes, santo homem Paulo, presbítero Disseu, pastor Elisandro, Aline, muitos crentes estão esquecendo que Deus se submete à palavra dele. Deus se submete à palavra dele. Deus se submete à palavra dele. Fala, pelo amor de Deus, você aí na sua casa, você aqui dentro, diga: Deus se submete à palavra dele. Deus se submete à palavra dele. Vamos dar um grito bem forte no 3? 1, 2, 3. Deus se submete à palavra dele. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Então, meu irmão, guarda no seu coração o que ele prometeu no Salmo 50 e no versículo 15. Clama-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Está aflito? Tem angústia? Tem. Vamos clamar ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor. Jeremias 33:3, clama a mim, anunciar-te-ei, responder-te-ei, coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Ei, o que não se sabe sobre a cura do Covid-19, clame a mim, eu vou revelar, trazer coisas ocultas para a terra. Meu Deus, eu vou abrir segredos do céu para as nações da terra. O profeta Naum, no capítulo de número 1, e no versículo de número 7, ele libera uma promessa. Eu não sei você, mas eu pego ela para a minha vida. O profeta Naum, ele diz assim: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Uma fortaleza no dia da angústia, e conhecem os que nele confiam. Ouse abrigar no Senhor. Ouse a se esconder em Deus. Ouse a ficar debaixo das asas protetoras do Senhor, porque Ele é refúgio, Ele é fortaleza, Ele é socorro bem presente. Oh glória, e Ele conhece aquele que confia nele, Ele conhece aquele que espera nele, Ele conhece aquele que crê na promessa dele, Ele conhece aquele que sabe que quando Ele prometeu, Ele mesmo vai cumprir. O rei Josafá não teve problema de reconhecer para o Senhor no versículo 12, dizendo: Senhor, não há força em nós contra essa grande multidão, porém os nossos olhos estão... E ali ele diz: não há força em nós contra essa multidão, e não sabemos nós o que faremos. O que é isso? Incerteza. Senhor, eu estou aqui orando, mas eu tenho tanta incerteza na minha mente, porque é uma multidão muito grande, e eu não sei nem como fazer, eu não sei como montar uma estratégia de guerra, meus irmãos. O presidente está em busca de estratégias, os ministros, o Congresso, querendo uma estratégia para salvar a economia, porque se não salvar a economia, não salva a saúde. Então ele está em um estado de alarme, e lutas, e buscas, estratégias, de todas as formas. Josafá está assim: eu não sei o que fazer, eu não tenho força para tudo isso. Eu não sei como vencer isso. Aí no finalzinho do versículo 12 ele diz: mas os nossos olhos estão postos em ti, Senhor. Ei, atenção aqui, por favor, na tela do seu telemóvel, do seu tablet ou da sua TV. Atenção aqui, por favor. Tire os olhos das águas. Olha para quem te chamou para caminhar sobre as águas. Tire os olhos da tempestade, Covid-19, e olhe para o Senhor, que é o teu guardador, o teu escudo, a tua fortaleza. Ei, você não precisa viver uma vida desesperada, tem que tomar os seus cuidados e precauções, sim, mas você precisa descansar nas garras da graça do Todo-Poderoso, o teu refúgio e a tua fortaleza. Louvado seja o nome do Senhor. Quando este ambiente acontece, que ele mostra as improváveis, as variáveis e as desfavoráveis situações, mas no final ele diz: os nossos olhos estão postos em ti. Deus disse: encontrei certeza na terra. Alguém está com tudo isso, mas veio para a minha presença. Olha o que acontece. Lá no versículo 14, o Espírito de Deus se move no meio da igreja.
Oh, glória. Oh, glória. Sabe qual é a minha oração nesses últimos dias para você como igreja? Que você tenha a sensibilidade de perceber o que o Espírito Santo está querendo ensinar através disso tudo. Porque o Espírito Santo está trazendo lições. Sabe por quê? A palavra revelada de Romanos capítulo 8 é uma verdade, a partir do 26. Bem sei eu, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos ou frustrados. Oh, glória ao nome do Senhor. Isso Jó disse lá no capítulo 41, 42. E em Romanos 8, Paulo está dizendo, no final, todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que buscam e amam a Deus e são chamados para o seu decreto. O que Paulo está revelando? Está dizendo o seguinte: pode até ter vindo para te destruir, mas Deus vai pegar esse veneno e vai transformar em remédio para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família. Pastores, para abençoar o ministério que Ele te confiou. Pastores, para abençoar o rebanho que Ele te confiou. Rebanho, para abençoar a liderança que Ele colocou sobre a tua vida. Precisamos entender, precisamos aprender com o Espírito de Deus que age e atua quando há temor e reverência ao seu nome. Note que o Espírito de Deus vem. Quando o Espírito do Senhor veio no meio da congregação, ele usou o profeta e trouxe resposta do céu. Oh, glória! Tem resposta de Deus para nós dentro desta quarentena. Deixa eu repetir mais uma vez. Tem resposta de Deus para nós dentro desta quarentena. Se houver ambiente sincero da presença de Deus na terra, Deus vai trazer socorro para a terra e vai fazer promessas novas. Uau! Deus vai trazer os céus para a terra, trazendo livramento e vai trazer promessas novas. Ei, você que está achando que a promessa agora já era, eu estou aqui para te afirmar que Deus tem livramento e tem promessa nova para aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando chega o Espírito Santo, diz na boca do profeta: ei, parai. Fazer o quê? Parai. Não é para circular a montanha? Não é para preparar as armas? Não. Estejais quietos e vede o livramento do Senhor teu Deus. Esteja quieto e veja o livramento, porque nesta guerra não tendes vós que guerrear. O Senhor pelejará por vós. Oh, meu Deus! Promessa nova. Além da terra ter sido prometida e Josafá cobra a promessa, o anjo vem dizer, o Espírito vem dizer, tem mais. Vão ficar na terra e ainda tem mais coisa. Vocês já guerrearam, já venceram outras, mas essas vocês não vão nem tocar o dedo, porque o braço forte do Senhor vai se estender e Ele vai guerrear por vocês. Fica tranquilo, seu Deus trabalha por você. Fica tranquilo, Isaías 64:4 não é mentira. Desde a antiguidade nunca se viu, nem com os ouvidos se ouviu, nem com os olhos se perceberam, um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Parai e vede o livramento do Senhor. Ei! Por que está tão difícil para você parar? Ei! Porque você está se esperneando e estribuchando, porque houve uma ordem para você parar. Aleluia! Sabe uma das coisas que eu entendo? Certamente Deus usou muitos servos e servas dele para dizer: para, tenha mais tempo, Senhor, tenha tempo de ir na casa. O Senhor está dizendo: não, eu não posso, está uma correria, eu tenho que pagar minhas contas. Não, eu quero, Deus sabe meu coração. Deus está dizendo: tudo bem, você não ouviu o meu profeta, deixa eu usar a autoridade constituída na terra, porque toda a autoridade foi eu que constituí mesmo. Pare! Pare! Deus move céu e terra para cumprir o propósito dele na terra. E por amor a você, se ele deslocou um filho lá da glória e ficou lá de cima assistindo ele morrer para salvar você, o que mais ele não faria para te ter de volta à presença dele? É tempo de voltar para casa. É tempo de voltar para casa. O Espírito de Deus me ordena falar isso através dessa tela. Você que está dentro da casa agora, talvez não era nem para estar aí, foi visitar, ou é um familiar, o Espírito de Deus está te dizendo: reconcilia com teu Deus, restaura a tua aliança. É tempo de voltar para casa. Pare
e se converta ao Senhor teu Deus. Escapa-te por tua vida. Para, não faça nada. Veja o livramento e a salvação do Senhor. Porque quando você para, Deus trabalha. Quando você trabalha, Deus para. Quando você para, Deus trabalha. Quando você para e você ora, Deus age. Oh glória! Nós estamos entendendo através da vida de Josafá que não pode parar só o pai. Tem que parar a mãe. Tem que parar o filho. Tem que parar a filha. Tem que parar Ian Mateus. Tem que parar também o Davi. Tem que parar o Vitor. Tem que parar a Joana. Tem que parar o Samuel. Tem que parar até a Sarinha. Tem que parar o Benjamin. Como é que é o nome do outro? E o Joshua. E eu quero falar da parte de Deus que tem pais que ainda está dormindo. Na hora do culto, deixa o filho estar em outra programação. Deixa o filho estar no joguinho. Para com isso pelo sangue de Jesus Cristo. Vamos aprender com Josafá. A Bíblia diz que Josafá diz assim: todo Judá fica paradinho diante do Senhor. Todo Judá em reverência diante do Senhor. Aqui ninguém vai comer, aqui ninguém vai dormir, aqui nós vamos orar. Nós vamos santificar, porque o Espírito de Deus está falando. Parai. Você sabe qual foi a pegadinha que Satanás nos pegou? Eu vou te revelar agora. Satanás nos pegou o seguinte: quando ele viu que você não parava, ele te acelerou mais. Você sabe qual é o perigo de uma pessoa que acelera desenfreadamente um carro? Ele pode se arrebentar contra uma parede. E Deus não quer que você se destrua. O mundo estava numa correria frenética. O mundo estava numa roda viva. O rolo compressor estava engolindo todo mundo. As pessoas estavam clamando por um dia, por 34 horas, 36 horas. E Deus está dizendo: eu vou parar tudo. Eu vou fazer parar tudo. Pastor, mas o senhor não está sendo exagerado? Eu não. Eu estou tentando ser bíblico. Eu não consigo olhar para o clima, eu não consigo olhar para o panorama atual, meus amados, se não for através da Bíblia. Eu só tenho uma maneira de enxergar o mundo, é assim, ó. É pelo Calvário, é pelo Evangelho, é pela cruz de Cristo, é pelo Deus da história que ama o que Ele criou. Deus tem muito zelo e amor pela humanidade, e Deus não quer que você se perca. Pare! Está quieto. Sua casa está ouvindo a palavra. Faça uma análise se você fazia culto doméstico. Faça uma análise se você conseguia reunir toda a família para cultuar. Se você não tem sido mais cuidadoso na oração. Se você não tem sido mais preocupante com o próximo. Vivíamos em um tempo que estávamos coisificando as pessoas. As pessoas valiam não pelo que ele é, mas pelo que ele tinha. Deus lá do céu não se agrada disto. Eu estou vivendo um tempo que o Espírito de Deus me leva a orar pedindo perdão pelos pecados das nações. Eu estou vendo um tempo que o Espírito de Deus está me levando a pedir perdão pelo pecado da igreja. A igreja adquiriu muito conhecimento e se ensoberbeceu. A igreja foi adquirindo muito poder financeiro, muito poder econômico, muito poder de status, influência, e foi perdendo o poder de Deus. Nós podemos até não ter dinheiro, mas estamos buscando o poder de Deus e a salvação para todo aquele que crê nesse poder. Aleluia. A batalha não é vossa. A batalha é do Senhor dos Exércitos. Jovens, adolescentes, mulheres, crianças, todos devem parar e referenciar o Senhor. Versículo 18, quando há esse gesto de temor, olha a compreensão e a estratégia profética para o dia do confronto. Eu não quero assustar ninguém, mas também não quero te enganar. Haverá coisas piores. Haverá coisas piores. Sabe, essa semana o pastor Felgas teve uma visão e Deus dizia a ele que ia fazer tremer a terra. E ele conversou comigo, e você sabe que profeta é meio doido, né? Então tem hora que eu fui perguntando se aquela doideira é só do homem, se tem alguma coisa de Deus também, naquela hora. Sei que ele é um homem de Deus. Quando é hoje, eu estou na minha casa orando e preparando esse texto, eu recebo uma mensagem de um pastor amigo meu, inclusive o pastor que viria aqui para pregar na nossa conferência, não sei quem mais recebeu. Houve um tremor
Me esqueci o país agora. Houve um tremor de terra. Me dá aqui, por favor, que eu não quero falar nada errado. Hã? Muito bem, na Croácia. Ele me mandou as fotos da família missionária que sofreu a pressão do terremoto e desabou o prédio em cima do carro deles. Quando ele recebeu essa mensagem, pastor, eu falei, eu recebi aqui agora há pouco, Felgas. Ei, Deus usou um profeta aqui, não muito tempo atrás, ele está aqui hoje. A ordem é, arrume a casa para subir o monte. Eu não sei quem deu ouvido, pastor Alessandro, mas nós já temos que subir esse monte agora. Quem não arrumou a casa está sofrendo o aperto de não ouvir a voz de Deus. Ei, Deus não faz nada sem antes avisar o seu povo. Igreja, pelo amor de Deus, aonde em ordem a sua casa hoje, porque dias difíceis e trabalhosos nos espera mais à frente. Mas com o Senhor, com os olhos postos no Senhor, nós veremos o livramento do Senhor nosso Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Louvado seja o nome de Jesus. Josafá prostrou com o rosto em terra. Isso aqui para mim é a coisa mais linda. Você sabe o que Josafá fez? Eu não sei se você que está aí do outro lado da tela, como eu, já criou cachorro. Você sabe que quando você chega na sua casa, está muito tempo fora, seu cachorro pula, fica alegre, depois o que ele faz? Ele deita e espicha as perninhas assim, ó, e põe a cabecinha assim, se ele puder entre os seus pés, ele põe entre os seus pés e fica todo estirado diante de você. Adoração é isso. É aquele que se prostra com o rosto em terra, em pó, se curva totalmente diante da majestade. E foi o que Josué fez. Gente, vamos todo mundo prostrar e colocar a cara em terra. Mas vamos fazer uma coisa? Vamos adorar. Vamos adorar. Vamos adorar. Pastor Alessandro, vem aqui, por favor. Vamos ficar de pé, vocês estão aqui. Meus amados, se vocês quiserem aproximar mais, pode aproximar também aqui, não há nenhum problema. Vocês são totalmente livres, pode vir sim a comunhão, é uma alegria ter vocês. Quando ele diz, vamos adorar, oh glória, sabe o que ele faz? Josafá não era bobo nada. Josafá vai lá e levanta logo levita. É por isso que eu já pedi um para ficar aqui do meu lado. Josafá levanta levita. Olha quem Josafá foi levantar naquela hora. Família dos coatitas. Raça boa. Já leu sobre a família dos coatitas? Leia, pelo amor de Deus. Pega essa revelação para você. Leia sobre a família dos coatitas. Josafá diz, espera aí, é uma guerra. Eu não posso entrar para perder. Eu tenho que ser estrategista. Eu quero que você peça ao Espírito Santo para te dar muita estratégia nesse tempo de Covid-19. Estratégia ao entrar, estratégia ao sair, estratégia ao atravessar por isso, estratégia ao ser abordado, estratégia ao abordar, porque Deus está te dando uma grande oportunidade de testemunhar a glória dele para as nações. Quando ele chama a família dos coatitas, ele diz, o altar não pode apagar o fogo. O altar não pode apagar o fogo, porque se apaga o fogo do altar, perdemos a guerra. Ei, não deixe o fogo do Espírito Santo apagar da tua vida nesse tempo de guerra contra a Covid-19. Não deixe o fogo apagar. Ponha mais oração, põe lenha da oração, põe lenha do jejum, aumenta. Pastor falou 19, vamos junto, vamos jejuar mais 19 dias. O negócio é colocar fogo. Quem era a família dos coatitas? Era a família que cuidava do fogo no altar. Os coatitas, eles tinham que ter um cuidado muito especial, que eles precisavam de cuidar de um tubo que conduzia o azeite para que o fogo mantivesse aceso no altar. Passa que às vezes a borra encrostava esse tubo e o impedia de passar o azeite, então ia faltar fogo no altar. Ei, se junta com quem tem a capacidade de ajudar a limpar você constantemente, para que o azeite continue descendo, o fogo fique aceso, porque o que nós precisamos para vencer Covid-19, eu vou te dar agora de graça, porque de graça eu recebi. O que nós precisamos para enfrentar Covid-19 não é outra coisa senão fervor espiritual na nossa vida, fervor para orar, fervor para jejuar, fervor para consagrar, fervor para louvar, fervor para adorar, fervor para cultuar, fervor para ler a Bíblia, fervor para amar, fervor para perdoar,
continuar, fervor para persistir, fervor para perseverar, fervor para pôr os olhos no Senhor. E ele chama esses levitas da família dos coatitas e outros mais. E de repente, ele diz, bom, eu não vou comprometer o segredo da minha vitória. E ele diz, agora é o seguinte, eu quero que vocês cantem em voz bem alta. Eu disse aqui que o Espírito de Deus falou no meu coração que estava faltando o que no meio do povo nesses dias? Louvor. Cantar bem alto. E o problema é que a igreja está se calando e as pedras estão clamando. Certamente vocês receberam de uma atriz global convocando o mundo para entrar em oração. Uau! Aí você vê muitos líderes de igreja brigando um contra o outro por questões teológicas, se abre ou fica fechado. Uau! As pedras estão clamando. Aí você vê pessoas em outros países pegando panela, pegando tampa e fazendo o som e fazendo a música. Eles estão fazendo bobeira? Não. Eles estão tendo uma prática de adoração. Você não está entendendo? É que Deus se move pela música mesmo. É porque é um poder muito grande. Agora, cadê a igreja? Ai, eu estou achando até errado esse negócio de ir lá dentro da igreja para fazer esse culto. Ei, eu quero te desafiar a partir de hoje. Faça um barulho na tua casa de louvor. Põe esse som para cantar louvor ao Senhor. Põe os teus filhos para adorar o Senhor. Para tudo e pelo menos um hino. Abre a janela e canta. E deixa a sua voz penetrar em outras casas. Porque é uma estratégia de guerra para receber a vitória. Como é que ficou isso? Deus então põe no coração de Josué. Agora fala com o povo sem medo, Josué. Josafá, desculpe, irmãos. Fale com o povo sem medo. Josafá diz, olha, atenção. Credes em Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Faça o que o homem de Deus está dizendo. Faça o que a voz profética está dizendo. Ei, é o ano do incomum. Mas eu vou te falar mais uma vez. É o ano do cesto cheio. Não vai terminar em morte na casa daquele que recebeu a palavra. Vai terminar com cestos cheios. Eu vou te provar aqui. É que na hora que você chega no versículo 24, você vai encontrar que os inimigos se autodestruíram. Eu não sei se Deus vai usar o coronavírus primeiro para comer o Covid-19, para destruir ele, para acabar com ele. Eu não sei o que Deus vai usar. Se é um outro inimigo, um outro vírus que vai destruir esse vírus. Eu só quero te dizer uma coisa. Se você se colocar na brecha da oração do jejum, é Deus que vai fazer uma intervenção mundial na humanidade e vai banir esse mal da face da terra, querido. E tem mais uma coisa. No final de tudo, não será uma crise avassaladora. Será cesto cheio na tua casa. Será cesto. Deus vai te dar sabedoria como deu para José. No meio da fome, da crise, você vai ter para abençoar outras pessoas. Vai saber administrar. É no tempo da crise que Deus pode levantar um grande empresário. Tem mais. Versículo de número 25. Diz que quando eles chegaram, ou melhor, no versículo de número 24, quando eles chegaram diante, próximos, onde estavam acampados os inimigos, a multidão de inimigos, que ele dizia que era muito grande e tinha medo, ele não via mais uma multidão de inimigos, ele via um monte de cadáveres. Eu não sei se você entendeu, mas o que Deus está dizendo? Aquilo que te assusta, que está vivo e poderoso, eu posso abater e matar tudo, e você não verá mais um exército inimigo, mas verá um cemitério cheio de corpos mortos. E não foi você que matou, e não foram eles que mataram. Foi o próprio Deus que fez com que um inimigo se destruísse o outro. Deus tem suas formas de trabalhar a igreja. Eu venho nessa noite proclamar uma voz profética sobre a tua vida. Depois dos inimigos mortos, o versículo 25 vai dizer que eles foram lá e pegaram a riqueza dos inimigos e trouxeram com eles fazendas, animais, vasos caríssimos, Paulo. Mas a Bíblia diz que não era pouca coisa, não. A Bíblia diz que eles levaram 3 dias tentando pegar tudo e não deram conta. Pegaram muito. Era uma crise. E ficaram milionários. Cestos cheios. Cestos cheios. Você está entendendo nessa noite? Você está entendendo nessa noite? Eu estou como da parte de Deus mais uma vez te reafirmando. Há coisas incomuns acontecendo. Deus nos falou no final do ano passado que seria o ano do incomum. Mas a Bíblia também diz que haverá cestos cheios.
As igrejas que estiverem pelo princípio da palavra vão acabar não. Deus vai usar crente que é fiel para entregar o dízimo. Deus vai usar crente que é fiel para entregar a oferta, mesmo que não está vindo na igreja. Ele sabe das responsabilidades que a igreja tem. Ele sabe dos compromissos que continua normal, tem que pagar. E Deus vai honrar essa igreja que é séria a cumprir os seus compromissos, meu irmão. E o inimigo que está dizendo agora vai fechar, Deus está dizendo, verás o que eu farei. Vou abrir, vou multiplicar e vou acrescentar os que hão de se salvar. Eu creio em templo superlotado de pessoas rendidas aos pés do Senhor. A igreja que foi levantada para um propósito sério, um propósito da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Ei, você não está entendendo? Haverá cestos cheios, haverá abundância de Deus sobre a tua vida espiritual, matrimonial, familiar, financeira, espiritual, em todos os níveis, se você se comprometer com a visão espiritual. Ouça os vossos profetas e prosperareis. Eu pedi ao pastor Lissandro para preparar uma canção. E essa canção eu gostaria que você que não sabe, vá até o YouTube, ela é tão antiga, mas é tão antiga. E eu gostaria que você acreditasse no que eu estou falando agora. Cante ela. Na hora dos seus medos, na hora das suas incertezas, na hora dos seus temores. Quem está aqui dentro do templo, eu queria que vocês levantassem as mãos. Quem está dentro de casa, por um instante agora, já vamos concluir. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos e cante. Cante essa verdade, porque quando você chama o nome dele, ele vem. Oh, ele vem. Toda vez que você chama o nome dele, ele vem. Ele vem toda vez que você chama o nome dele, ele vem. Oh, glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Tudo pra mim. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo. É tão fácil. Declare isso pelo amor de Jesus. Ele é tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é tudo em todos. Ele é tudo pra mim. Glória. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é tudo pra mim. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Escute algo e depois nós vamos voltar a cantar mais esse refrão para concluir. A igreja deve marcar esse tempo de Covid-19. Você que é cristão tem uma responsabilidade de marcar esse tempo do Covid-19. Essa história não pode ficar marcada somente pela força impetuosa desse vírus. E eu te falo como profeta de Deus, a igreja do Senhor precisa marcar esse tempo de Covid-19, não com medo, não com assombro, mas ela precisa marcar esse tempo de uma postura de confiança inabalável, acima dos desejos e sentimentalismos, mas a confiança na certeza de que Deus é o refúgio, Deus é a fortaleza, Deus é o socorro bem presente, porque quando as autoridades estão dizendo pare, eles estão cumprindo a ordenança do Senhor no Salmo 46, e no versículo 10 eu disse que eu te entregaria algo no final, e o que eu vou te entregar é: aquietai-vos e sabei que Ele é Deus, Ele será exaltado entre as nações, o Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Como você vai conseguir parar? Só se você segurar no nome dEle. Só se você segurar no nome dEle e entender que Ele é tudo para você. Então cante essa expressão nessa noite. Ele é, Ele é, Ele é. Oh, glória. Se não tiver uma vida de oração, você não consegue ter essa certeza. Tudo pra mim. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho
Ele é tudo pra mim. Declare, declare. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa rica oportunidade de dar um culto completo ao Senhor. Cantamos, oramos, testemunhamos, pregamos a Tua palavra, ofertamos na Tua casa. Os irmãos que aqui vieram depositaram no altar, e aqueles que estão em casa usaram através dos meios tecnológicos uma forma, Senhor, de contribuir com a Tua obra. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, porque certamente o Senhor nos honrará como igreja, a cumprir todos os nossos compromissos sociais e cívicos que temos. Eu oro para que o Senhor continue guardando a Tua igreja debaixo da viva esperança de que o Senhor é tudo para nós, de que Tu és a nossa torre forte, o nosso baluarte, o nosso lugar seguro. Oramos pelos nossos irmãos que estão em Dubai, que estão, Senhor, em Londres, que estão, Senhor, na Espanha, na Alemanha, na Bélgica, que estão, Senhor, em outros países, no Brasil, que está no continente, Senhor, europeu e nos demais continentes, que está pelo mundo, para as igrejas, os pastores, os líderes. Ó Espírito Santo, que tenhamos sensibilidade para entender tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nesses dias, e que nesse tempo de Covid-19 nós possamos marcar essa geração com uma esperança inabalável no Senhor, sem desespero, mas confiantes na intervenção do Senhor. Que passemos em oração, que passemos em louvor, com estratégia de guerra, e certamente o Senhor guerreará por nós, e nós veremos o livramento do Senhor. Eu oro para uma semana vitoriosa. Os teus filhos sejam guardados ao saírem de casa para o trabalho. Os teus filhos sejam mantidos no trabalho em segurança, para a glória do teu nome. Eu abençoo a nação portuguesa. Eu abençoo o presidente desta nação, os ministros e todos que compõem, Senhor, a mesa para as diretivas deste país. Abençoa os teus filhos com sabedoria e com graça. Os pesquisadores nos laboratórios, os cientistas, Pai, unge-os com sabedoria, e que eles possam reconhecer que de Ti vem a fonte da inspiração. Assim, meu Pai, nós oramos agradecidos ao Senhor, em o nome precioso de Jesus. Em nome de Jesus. Ele é tudo pra mim. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. O pastor vai dar a bênção apostólica, e amanhã às 21 horas nós temos um encontro devocional com você aqui nesse mesmo horário. Convide alguém para participar. Terça-feira, o nosso glorioso ensinamento bíblico, o livro de Efésios. Meu desejo e minha oração é que você tenha uma semana frutífera e abençoada para a glória do Pai. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as nossas consolações do Espírito Santo sejam contigo, em nome de Jesus Cristo, e você diga bem forte: Amém!